Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o ex-meia corintiano Jadson deu uma entrevista hoje para o canal Fox Sports, uma entrevista polêmica onde ele critica o técnico Thiago Nunes, ele fala da cartilha que o Thiago Nunes implementou no Corinthians, fala sobre a saída do Ralf e ele ainda fala que o Corinthians está devendo as férias dos jogadores. Você não pode perder essa entrevista. Eu acho que a questão de sair do clube da maneira que eu saí, Ralf também, né? Eu acho que deixou um pouco chateado, sim. Apesar de que o ano passado, eu acho que foi um dos meus piores anos no Corinthians, né? As coisas não estavam acontecendo, lesões, e isso aí acabou prejudicando um pouco. Mas eu acho que faltou um pouco mais de apostar, né? Eu acho que o Ralf jogou mais jogos que eu durante a temporada, é um cara que trabalhava muito. Na minha opinião, acho que tinha o Cássio e ele do título mundial ali, que estava ali ainda no grupo. Eu acho que eu fiquei mais chateado pelo Ralf. Claro que eu tenho alguns títulos ali no Corinthians, 2 campeonatos brasileiros, 3 paulistas, 5 anos que eu fiquei lá, 5 títulos. Saí de cabeça erguida. Eu acho que, apesar do técnico, né, chegar e se dar a opinião dele falando que não bate com o meu estilo de jogo, a gente tem que relevar, né, e compreender que o técnico não queria. Mas eu acho que teve muita gente ali que também deu um apoio por trás para acontecer isso. Mas futebol é isso, então a vida segue. Sou muito grato ao Corinthians, aos torcedores que nesses 5 anos me apoiaram, e o meu carinho e respeito pelo clube, independente da situação que eu saí, eu vou ter uma admiração e vou torcer pro resto da minha vida. Com o Andrés eu tenho um relacionamento até bom, dentro lá do Corinthians e fora também. É um cara que eu considero e respeito, entendeu? Mas eu acho que se o pessoal da diretoria ou alguém chegasse no treinador e falasse, não, nem que seja eu, que nem eu disse, o ano passado eu não fui tão bem, então eles poderiam fazer isso. Mas tipo o Ralf, fala, o Ralf como eles falaram lá do Cássio, que é patrimônio do clube, na minha opinião, eu acho que o Ralf também é. Então, tem que chegar no treinador e falar, já que você não vai usar, mas deixa aqui treinando, vai que você precisa. Então, eu penso dessa maneira, entendeu? Mas faz parte do futebol. Com o Andrés eu tenho um relacionamento até bom, dentro lá do Corinthians e fora também. É um cara que eu considero e respeito, entendeu? Mas eu acho que se o pessoal da diretoria ou alguém chegasse no treinador e falasse, não, nem que seja eu, que nem eu disse, o ano passado eu não fui tão bem, então eles poderiam fazer isso. Mas tipo o Ralf, fala, o Ralf como eles falaram lá do Cássio, que é patrimônio do clube, na minha opinião, eu acho que o Ralf também é. Então, tem que chegar no treinador e falar, já que você não vai usar, mas deixa aqui treinando, vai que você precisa. Então eu penso dessa maneira, entendeu? Mas faz parte do futebol. Se a diretoria tivesse um pouco mais de respeito com o Ralf, comigo mesmo, eles poderiam ter agido de uma forma melhor. Eles acabaram ligando dia 18 de dezembro, falando que o treinador não ia contar com a gente, tal, que a gente poderia procurar clube. E a gente estava de férias, tal, só que a chateação do Ralf, a minha, é porque os jogadores iam se apresentar na segunda-feira, né? Ou terça, alguma coisa assim. E o Wilson acabou me ligando no domingo, falando que era pra gente apresentar só na quinta-feira. Então isso é que deixou um pouco chateado, porque eu acho que a gente nunca teve problema com ninguém ali, sempre honrou a camisa do Corinthians, vestiu com carinho, com amor e sempre tentando dar o melhor. E eu acho que no mínimo a gente poderia se apresentar com o grupo, deixar treinando ali
e não fazer isso, né? Deixar a apresentação na quinta para meio que acabar queimando aí no mercado aí da bola. Eu acho que não soube, faltou um pouco mais de feeling ali para levar essa rescisão aí que a gente teve. Acho que o ano passado foi um ano atípico aí, né? Nesses 5 anos do Corinthians. Mas a minha situação hoje é de chegar e voltar a atuar, fechar com algum clube e mostrar que algumas pessoas do Corinthians estavam erradas sobre mandar eu embora. Vou dar o meu melhor, vou mostrar que, tipo, as notícias, o que eles falaram sobre a minha pessoa é totalmente errado, entendeu? Eu tô com sangue nos olhos de voltar no futebol e mostrar que eu tenho ainda capacidade e talento para atuar. Então é isso, acho que é questão do clube, né, que estiver negociando, apostar. Eu acho que é questão de aposta. Como o Thiago Nunes não apostou, então a gente tem que esperar um treinador que aposte e pode ter certeza que se apostar, vai ver um Jadson diferente, querendo o jogo, querendo mostrar, como eu disse, que estavam errados sobre a minha pessoa. Tenho certeza que o Ralf deve pensar dessa maneira também, porque depois que ele fechar com o time, ele vai mostrar que estavam errados sobre a pessoa dele. A situação financeira de vários clubes no Brasil não está fácil, né? Eu acho que são poucos clubes aí que têm a sua folha de salário em dia. Então, acho que a gente tem que entender esse momento difícil que o futebol vem passando. Como o Corinthians também, até hoje, não pagou ainda as férias de dezembro, mas ninguém comenta sobre isso, né? Então, a gente tem que entender. Eu acho que faltou um voto de confiança, né? Só isso. Um voto de confiança de tentar mostrar que... para tentar ver, tipo, que nesse ano poderia estar melhor que o ano passado, né? Mas, como eu disse, a vida é um ciclo. Foram 5 anos maravilhosos que eu passei ali. São 5 títulos. Então, eu saí de cabeça erguida, entendeu? Saí de cabeça erguida. Não, às vezes não concordando com as escolhas, mas faz parte. Então, como eu disse, aqui a gente colhe o que planta. Então, às vezes, a gente passa por alguma situação, como o Corinthians vem passando, não classificou na Libertadores, agora não está muito bem no Paulista. Então, eu acho que às vezes a pessoa tem uma prepotência, às vezes acaba acontecendo isso. Então, faz parte. Vai ficar meio complicado se não classificar no Paulista, né? Então, aí a corda vai esticar, né? Então, mas estou torcendo para que o Corinthians classifique, pelos jogadores que tem lá, pelas amizades que eu tenho, entendeu? Então, mas vai ficar meio complicado. Mas tomara que eles classifiquem e o Corinthians passe de fase aí no Paulista e possa, quem sabe, aí brigar pelo título. Alguns comentários, sim, mas daí é melhor não falar, senão daí depois dá problema, né? Porque daí tem várias opiniões, aí se falar é complicado. Então, deixa a cartilha dele com ele como ele é o treinador, eles têm que respeitar aí a cartilha dele. E tá aí a entrevista do Jadson, uma entrevista bastante interessante do ex-meia corintiano, um dos jogadores mais importantes do Timão nessa década, e o Jadson falou sobre a cartilha, que eu acho realmente essa cartilha tá pegando, coincidência ou não, depois que vazou essa história da cartilha, o Corinthians piorou demais o desempenho dentro de campo. E ele comentou também sobre o Ralf, que o Ralf poderia ter sido mantido no elenco corintiano, mesmo que não fosse aproveitado. E é verdade, veja, o Corinthians hoje mantém o Richard nem joga no Corinthians.
Hoje o Corinthians tem como opções de volante, por exemplo, primeiro volante, o Corinthians tem o Camacho, tem o Gabriel e até mesmo o Ederson, que já foi aproveitado nessa função. Então hoje o Richard é a quarta opção para primeiro volante. Para ser quarta opção para primeiro volante, ele poderia realmente ter mantido o Ralf, ter deixado o Richard emprestado ao Vasco da Gama, e com isso não ia criar todo esse trauma que causou a saída do Ralf. De repente poderia até mesmo ter arranjado um espaço para o Jadson no elenco, já que são dois jogadores importantes, dois jogadores experientes que poderiam ajudar nesse momento de turbulência. É claro que o Ralf e o Jadson têm um relacionamento muito forte com os demais integrantes, até porque eles jogaram muitos anos no Corinthians, e eu acho que a saída dos dois realmente causou um trauma. E de fato, se o Corinthians falar a saída dos dois foi bom para economizar, o Corinthians está pagando o salário desses dois jogadores. Tá certo que ao invés de pagar em um ano o salário desses jogadores, vai dividir em 2 anos. De qualquer maneira, o Corinthians está tendo um custo com esses dois atletas, então acho que realmente o Jadson tem toda a razão e o Ralf poderia ter permanecido no elenco corintiano. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!